Finalizei a leitura do livro José, um homem íntegro e indulgente. Indulgente significa que é tolerante, que perdoa com facilidade. E é exatamente isso que nós vemos na história de José. A história de José é uma história que me emociona muito. Todas as vezes que eu leio essa história, eu choro, eu me emociono, eu fico encantada, porque realmente é uma história que fala muito ao meu coração. Eu comecei a leitura desse livro em 2020, gente, isso mesmo, há quase 5 anos atrás. Para ser exata, eu comecei a leitura desse livro no dia 21 de setembro de 2020. Só que eu não finalizei esse livro lá em 2020, porque na época eu estava muito interessada em saber mais sobre a história de José. Porém, quando eu comecei a ler esse livro, algo me incomodou. O que me incomodou foi o fato de que em vários momentos, quando a história de José estava ali envolvente, no momento importante, o autor vinha e cortava ali o clima, trazendo algum exemplo da sua vida pessoal, ou então alguns exemplos históricos de coisas que aconteceram em vários países, em vários momentos da história do mundo. E isso, de certa forma, me causou um incômodo, ao ponto de que eu parei a leitura desse livro, se eu não me engano, no 3º capítulo. E então, o tempo passou, os anos passaram, e algumas semanas atrás, quando eu finalizei a leitura do 2º livro que eu li esse ano, que foi Mulher Nota 10, eu estava pensando em qual seria o próximo livro que eu iria ler. E foi nesse momento que veio à minha mente este livro, de José. Só que naquele momento eu fiquei pensando, será que eu leio, que eu volto a ler esse livro? Já que foi um livro que eu abandonei há tanto tempo atrás. Porém, ao longo dos dias, isso não saía da minha cabeça. E o tempo todo vinha ao meu coração, vinha à minha mente, que eu deveria ler esse livro. Só que eu estava achando que era algo da minha cabeça. Eu não estava prestando atenção, dando a devida atenção e entendendo que, na verdade, era Deus quem estava falando comigo que eu deveria ler esse livro. Até que, no dia 11 de março desse ano, eu decidi pegar esse livro para ler. E no primeiro capítulo, gente, no primeiro capítulo, como o Senhor falou comigo através da escrita desse livro. Como as palavras do primeiro capítulo eram exatamente aquilo que eu precisava ouvir, aquilo que eu precisava ler naquele momento. Eu chorei muito com o primeiro capítulo. Na verdade, eu chorei em quase todos os capítulos desse livro. Foi um livro realmente muito emocionante, porque é uma história que fala muito comigo, fala profundamente ao meu coração. Então eu me emocionei por diversas vezes. E desta vez, os exemplos que o autor escreveu sobre exemplos históricos, coisas que aconteceram no mundo, exemplos pessoais, porque na verdade ele coloca poucos exemplos da sua vida pessoal, ele põe mais exemplos de situações que aconteceram no mundo, de exemplos que muitas das vezes são até cômicos, e isso me levou a rir durante o livro, a sorrir, me levou a refletir, a me emocionar. Então assim, a minha visão acerca deste livro mudou completamente. E eu pude compreender também que se fosse para o autor escrever literalmente apenas a história de José, não haveria motivo do porquê ele escrever esse livro. Afinal de contas, já existe a história de José na Bíblia, né? Então, nesse livro, o autor ele explica, ele esmiuça, ele traz ali exemplos bíblicos e exemplos que já aconteceram no mundo, que tem a ver, que tem sentido com situações que José passou ao longo da sua história. E isso realmente falou profundamente ao meu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês 2 coisas que ficaram muito marcantes no meu coração, que eu refleti ao longo da leitura desse livro. A primeira é que o Senhor ele sempre fala conosco. Nós é que muitas das vezes estamos com os nossos ouvidos fechados, estamos com os nossos olhos fechados, para entender e observar que é o Senhor que está falando conosco. Deus, ele fala conosco através da sua palavra, através de louvores, através de sonhos, através de uma frase no Instagram, através de um abraço, através de um olhar. O Senhor sempre fala conosco. Ele está sempre presente. Ele sempre está do nosso lado, independente da circunstância, independente da situação. Só que muitas das vezes a gente fica esperando que o Senhor fale conosco através de uma situação extraordinária. E não que ele não faça isso, porque ele é Deus, ele faz. Só que o Senhor, ele também fala conosco através de pequenos detalhes do nosso dia a dia. Pequenas coisinhas, pequenas situações que estão presentes na nossa rotina e que é o Senhor falando conosco. Assim como aconteceu comigo em relação a esse livro. Era Deus falando ao meu coração, era Deus falando à minha mente, era Deus falando aos meus ouvidos que eu deveria ler esse livro, porque ele sabia que o conteúdo que estava presente nesse livro era um conteúdo que eu estava precisando ler nessa fase da minha vida, e eu estava ali achando que era coisa da minha cabeça, que era coisa da minha mente, e eu não estava dando a devida atenção para o que Deus estava falando comigo. E é isso que acontece muitas vezes conosco. A gente está com os nossos ouvidos fechados, a gente está com os nossos olhos fechados, mas o Senhor está o tempo todo ali. Eu estou aqui, eu estou presente, eu quero falar com você, preste atenção.
Então, através de uma frase, através de um abraço, através de uma música, através de um filme, o Senhor tá sempre falando conosco. E a segunda coisa que ficou muito marcada no meu coração foi o fato de que nem sempre um livro que você leu é de fato ruim. Muitas das vezes é você que leu no momento errado. Porque se alguém viesse até mim e me perguntasse lá em 2020, Alcione, o que você acha desse livro? O que você acha desse conteúdo? Eu não o indicaria. Porém, se você me perguntar esse ano de 2025, com toda certeza eu indico a leitura desse livro pra você. Então, nem sempre o conteúdo do livro é de fato ruim. Muitas das vezes é a gente que tá lendo esse conteúdo no momento errado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. E se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar o like de vocês. E se vocês já leram esse livro, deixem um comentário aqui abaixo. Me digam se vocês têm a mesma opinião que a minha. Se vocês também acham que o autor coloca muitos exemplos históricos, porque esses exemplos foram úteis para essa fase que eu tô vivendo. Mas, ainda assim, eu acho que poderia ser um pouquinho menos de exemplos. Mas, em suma, o livro é muito bom e eu indico pra você a leitura, tá bom? Então fiquem na paz!